Olá, começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é o acervo do Museu do Ipiranga, aqui na capital paulista. Para falar sobre esse tema, eu recebo a Solange Ferraz de Lima, ela que é presidente da Comissão de Extensão e Cultura do Museu do Ipiranga. Seja bem-vinda, Solange. Obrigada. Olá, Fábio Lima. Muito obrigada pelo convite. Obrigado você por tê-lo aceito. Solange, para a gente começar esse nosso bate-papo, o Museu do Ipiranga tem um acervo que ele é relacionado também à independência do Brasil, mas não só. Que diferentes objetos nós temos no acervo do Museu do Ipiranga? Olha, coisas muito diferentes, né? E eu agradeço porque isso é uma questão que sempre perpassa a nossa fala como historiadores do museu. Como o museu é um monumento, ele está instalado no Monumento à Independência, é natural que as pessoas pensem que esse museu ele trate apenas de documentos políticos ou objetos relacionados à independência, mas não. Ele nasceu no final do século XIX como um museu de ciências naturais, então, portanto, um museu enciclopédico, formado com diferentes objetos, né? Objetos ligados à zoologia, mineralogia, era quase um gabinete de curiosidades, né? E ele, ao longo do século XX, veja, o museu é o museu mais antigo do estado de São Paulo e um dos 3 mais antigos do Brasil, né? E realmente é um grande museu, nos modelos dos grandes museus europeus, com um pequeno núcleo de documentos e objetos históricos, de história natural. Ao longo do século XX, o que aconteceu foi que esse museu ele é uma espécie de nave-mãe que foi dando origem a outras instituições. Com a especialização do saber, alguns acervos saíram do museu. Então, por exemplo, o acervo de zoologia deu nascimento ao Museu de Zoologia, que é o nosso vizinho, né, que também pertence à Universidade de São Paulo, como o museu que nasceu chamado Museu Paulista. Nós assumimos o nome Museu do Ipiranga, porque popularmente ele é assim conhecido. O acervo de botânica, porque existia um pequeno núcleo de botânica, foi para o Instituto Biológico, né? E mais recentemente, aí já no século XX, o acervo de etnologia e arqueologia se integrou às coleções do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. E no Museu do Ipiranga, nós temos o acervo histórico, que nunca deixou, vejam, mais de 120 anos de existência, esse museu nunca deixou de acumular acervos. E que tipo de acervos são? Que formam as nossas coleções, né? Nós trabalhamos com 3 linhas de pesquisa, né? Procuramos tratar já de 1990 para cá, portanto, do final do século XX em diante, nós procuramos incrementar a nossa coleção de objetos de trabalho, né? O universo do trabalho, o mundo do trabalho, que tem pouca representatividade nos museus de forma geral, com exceção dos museus que são especializados nisso. E objetos do cotidiano. Então, eu poderia dizer, Fábio, que coisas que estão na sua casa, na casa da sua avó, poderiam estar no museu, porque nós trabalhamos com cultura material, né, com a materialidade, e é a partir dela que nós entendemos a sociedade, o cotidiano da sociedade, os hábitos, os valores simbólicos atribuídos a certos objetos. Então, nós temos utensílios de cozinha, utensílios pré-elétricos, né? Que hoje em dia, quando a gente fala de fazer um bolo, você pensa numa batedeira de bolo elétrica, mas como se batia um bolo antes? Quais eram os instrumentos para isso, né? Nós temos objetos de decoração, aparelhos de jantar. Uma das nossas maiores coleções tipológicas é a coleção de louças, veja bem. Nós temos coleções clássicas também, que praticamente todo o museu mais antigo possui, como a coleção de numismática, que são moedas, né? A coleção de medalhas e condecorações, filatelia, que são coleções de selos. Portanto, é um universo
muito amplo e que é muito particular de um museu de história, porque nós fazemos história a partir da cultura material e que envolve todos aqueles objetos que mediam as nossas relações sociais no dia a dia, né? A Solange, indumentária, então, diga. uma curiosidade, né? Você está falando que muitos dos utensílios que se tem, históricos, né, que se tem dentro desse museu hoje, são utensílios domésticos que foram utilizados por famílias no passado. Como que esses utensílios chegaram e chegam até vocês? São doações? Existe trabalho arqueológico também que acaba levando peças que ainda estão em bom estado para o museu? De onde vêm exatamente essas peças? Olha, como nós somos um museu universitário e os museus sempre foram muito calcados na pesquisa mesmo, né? Eu posso dizer que, de um modo geral, é a pesquisa que orienta a nossa coleta, né? Essa é uma etapa fundamental, Fábio, do que nós chamamos ciclo curatorial, né? Que são todas as etapas da curadoria. A curadoria não é apenas a curadoria de uma exposição. Normalmente, quando se fala em curadoria, a gente pensa no curador escolhendo obras para uma exposição. Mas a curadoria no museu, ela envolve várias etapas, e a primeira delas é a coleta. Então, no museu, geralmente é a pesquisa que orienta essa coleta. Então, como eu falei para você, nós temos linhas de pesquisa e nós, a partir dos projetos de pesquisa dos docentes da casa, dos seus orientandos, né, de doutorado, mestrado, nós localizamos essas coleções. E elas podem ser localizadas em vários lugares, em antiquários, com famílias, né? E uma das coisas que eu mais acho interessante em trabalhar num museu como esse, e que tem uma vinculação afetiva muito grande com a sociedade, especialmente com os paulistanos, né, os paulistas. Eu acho que todo mundo que vem do interior sempre me relata que um dos pontos altos de se visitar em São Paulo é justamente o Museu do Ipiranga. Com essa inserção de forma tão presente do museu na sociedade, nós despertamos o interesse das pessoas que querem doar objetos, né? Então, isso é muito, muito comum, sempre foi. Eu trabalho no museu há 30 anos e a cada exposição, a cada movimento de divulgação de alguma palestra, dos nossos acervos, enfim, era muito comum, na sequência, nós recebermos propostas de doações. Então, a família entende, né, que nós não temos apenas o acervo da personalidade política, da celebridade, mas que nós trabalhamos com aquele acervo das pessoas, nós, né, das pessoas comuns, né, e tudo nos interessa. Então, assim, boa parte do que nós constituímos como acervo no museu vem de doações. Pessoas que se dispõem. Quando chega ao museu, nós fazemos uma avaliação para ver se aquela coleção ela atende, né, ao perfil da instituição, ao perfil das pesquisas, porque toda coleção que entra é uma responsabilidade imediata de tratamento, né? Tratamento de conservação, dar o melhor acondicionamento para ele, documentá-lo, porque o acervo chega, o objeto chega, ele só vai ganhar sentido se nós bem documentá-lo, né? Então, nós dizemos assim, aquele objeto que está na sociedade, quando ele entra para o museu, ele se torna suporte de informações sobre a vida dele na sociedade. Então, só que existe um esforço de pesquisa e de catalogação para disponibilizar essas informações para o público. Então, assim, doações de famílias, nós temos muitos álbuns de fotografia, por exemplo, doados, pessoas que colecionavam postais e uma hora elas resolvem não ter mais aquela coleção e encontram no museu um lugar para fazer essa doação, né, o que nós falamos da transferência, de uma transcendência, né, uma ação que ela sai do espaço público, ela opta por retirar aqueles objetos, geralmente investidos de muita afetividade também, e ela decide delegar a guarda daquele objeto com longevidade, né, para um museu, para um espaço público. E nós adquirimos também. Então, por vezes, coleções grandes, né, às vezes com família, que a pessoa quer vender. Então, nós fazemos todo um trabalho de avaliação
daquelas peças, é um trabalho muito cuidadoso, de ver o preço disso no mercado, calibrar com o estado de conservação, e nós adquirimos. Mas eu te digo que a maioria é de doações que são feitas por famílias. Ô Solange, você falou agora há pouco que você já trabalha no museu há anos, né? Então eu imagino que cada peça que tem ali e que você tem contato com ela ao longo desses anos, fazendo, não sei se é uma má comparação, mas é como se fosse um filho seu. Mas, ao mesmo tempo, talvez tenha algo ali, alguns objetos que te chamem mais atenção. O que, que você destaca assim como sendo os objetos que você tem acesso dentro do museu, que mesmo com todo esse tempo de experiência, às vezes você se pega olhando para aquilo de forma encantada mesmo, por estar tão perto de algo que para você é algo tão valioso? Nossa, Fábio, isso é uma pergunta difícil, viu? Porque o museu tem coisas assim tão extraordinárias, tão diferentes, porque nos Cite remete algum. para outro. É, olha, nós temos. Eu vou citar uma que é curiosa, porque quando ela chegou no museu, ela me chamou muito a atenção. Parece uma bobagem, né? Mas há bons anos atrás nós recebemos uma sorveteira. Como que se faz um sorvete, né? Na era antes de você ter o pré-elétrico, que nós chamamos, né? E nós recebemos, era um objeto muito simples, né? Com um redondo, era uma lata, parecia um recipiente de alumínio, dentro de um outro de madeira. E aí eu lembro assim, quando chega uma coleção, nós meio que fazemos uma espécie de mesa redonda em torno dele, espalhamos o acervo na mesa, né? É justamente para começar a fazer uma avaliação, por vezes ele precisa ficar na quarentena, né? E nós ficamos olhando aquilo e eu pensando assim, como será que se fazia sorvete com esse objeto, né? É, curiosa mesmo, né? Então, porque tem objetos que quando você olha, você não consegue deduzir a partir dele, você tem que fazer muitas perguntas para poder entender qual era a função, porque essa função se perdeu ao longo do tempo, ele foi substituído por outro tipo de instrumento, de ferramenta. Então é uma pergunta genuína que você faz. Para que servia isso? Os arqueólogos têm essa prática, né? Você acha um objeto de centenas de anos atrás e você precisa ali fazer um exercício de indagação, levantar muitas hipóteses para saber como era usado, qual era a função, se era uma função ritual, se era uma função utilitária, né? E aí, um colega meu, que é supervisor do serviço de acervos, falou: Olha, Solange, você não se preocupe, a gente vai encontrar com a doadora. E eu pergunto, porque está com a família dela há muitos anos, então ela certamente deve saber, uma senhora. Eu falei: Nossa, Adilson, você me conte, porque eu estou muito curiosa, né? E aí, passou uma semana, tal, ele voltou, eu falei assim, e aí, você teve uma notícia, você consegue me explicar como que funcionava? Ele falou, você não vai acreditar, não, porque ela disse que ela nunca usou esse objeto como sorveteira. Ela recebeu da avó dela, mas ela usava como um suporte para a samambaia dela. Então, um objeto que tinha um uso e que ela deu um uso completamente diferente. Ela customizou, hoje é esse termo que nós falamos, né? Mas ela se apropriou daquele objeto e deu uma outra função a ele. Isso é uma coisa muito, muito comum. Passado alguns anos, nós recebemos de um outro doador um manual dessa sorveteira. E aí, finalmente, nós conseguimos entender como é que ela funcionava. O gelo era colocado entre a madeira e esse recipiente de alumínio para que se pudesse fazer um sorvete. Tem um outro objeto que ele faz parte de uma série, né, da série Encontro com os Acervos, que é uma série que nós estamos veiculando agora no YouTube, que é uma chocadeira que poderia ser elétrica ou a gás, a querosene. Agora imagine, a chocadeira, você olhando, parece uma cômoda, uma pequena cômoda, né? E era um objeto que integrava o espaço doméstico das casas paulistanas na virada do século XIX para o XX, né? E é um objeto inusitado. Você imagina tendo uma chocadeira dentro de casa, né? Ela tem uma gaveta onde você colocava os ovos para que eles fossem chocados. Agora, nós não estamos falando de um objeto de uma fazenda, né?
Nós estamos falando de um objeto doméstico urbano, que fazia parte do mobiliário de uma casa. Então, é de se Solange, perguntar que. Diga, diga. não, desculpa te interromper, mas é porque eu vi esse vídeo da chocadeira e eu achei realmente o móvel ali muito bonito mesmo, né? Ele é Então, eu acho que lindo, ele já sabe? era bonito exatamente para integrar a decoração ali da sala. Então, na hora que eu vi assim, eu até achei que não fosse a chocadeira. Aí, conforme a pessoa orientadora ali do museu, ela abre a portinha, né? Mostra onde seriam colocados os ovos. Aí eu falei, nossa, mas é bonita a chocadeira, né? Mas é inusitado, né? Então, são objetos, e tem outros objetos também, caixinhas, né, decoradas, que você não consegue entender muito bem como elas se abrem, né? Isso, por um lado, pensando nos objetos, né? Agora eu tenho um encantamento particular assim com impressos da virada do século XIX para o XX, né? E quando nós falamos impressos, são desde cartões postais com imagens da cidade, né? Que é muito impressionante você ver como São Paulo mudou, mas não só São Paulo, nós temos cartões postais do Brasil inteiro, mas com uma incidência de São Paulo e da cidade do interior de São Paulo. E é muito. É um transporte quase, né? E não só por aquilo que retrata, mas também pelas técnicas de impressão, que são de outro período, né? E muitas técnicas que hoje não existem mais. Então, você coloca ali um contafio e você olha, e é uma técnica diferente, que é diferente do hoje dessa técnica mais industrializada, já mais estandartizada, né? Nós temos um acervo, Fábio, muito expressivo de fotografias, é um acervo enorme. Eu acredito que nós temos aí, seguramente, mais de 30 mil itens de fotografias. Nós temos todas as técnicas fotográficas, as variadas técnicas fotográficas representadas, desde o surgimento da fotografia, que são chamados objetos fotográficos, né, os daguerreótipos, que vêm em estojos, pareciam joias, né? E até as fotografias de Polaroid, né? Que são as mais assim recentes aí da década de 70. Solange, Diga. nesse momento, o Museu do Ipiranga ele está fechado e ele não está fechado por causa da pandemia. Ele já estava fechado antes porque ele passa por uma grande restauração. Acho que a previsão é de ser reaberto no ano que vem, no aniversário do bicentenário de independência do Brasil. Você acha que com essa restauração, com essa reabertura no ano que vem, haverá um pouco mais de interatividade dos visitantes com esse acervo e até mesmo esse trabalho que você falou de alguns vídeos já estarem no YouTube, né, mostrando ali objetos desse acervo, já é o início dessa interatividade, já é uma modernização, é o Museu do Ipiranga querendo se comunicar ainda melhor com esse público mais jovem hoje, que usa a tecnologia o tempo todo, né, que vê o mundo na tela de um smartphone, por exemplo. Não, sim, sem dúvida. Eu acho que hoje, não só por. Eu acho que já era um processo que os museus vinham desenvolvendo, né? Que é a ampliar esse contato ou a divulgação dos seus acervos e da produção de conhecimento a partir dele por outras vias que não só a presença física. E uma coisa não briga com a outra, né? Quer dizer, nada substitui aquela visita presencial, sobretudo num edifício maravilhoso como o edifício do museu. Mas você poder levar a imagem, uma imagem 3D, a imagem bidimensional, um filme, né? Permitir que as pessoas consultem, né? Essa vastidão de acervos. Nós temos aí mais de 100 mil objetos no nosso. Então, a pessoa poder navegar por aí é sensacional, né? Eu acho que levar o museu realmente para o bolso de cada cidadão, né? Ele tem condições de consultar pelo celular. Então, eu acho que é um movimento que todos os museus já perseguiam. A pandemia ela acelerou
E nós começamos a trabalhar de uma maneira muito mais ativa e intensa nas redes sociais, e tem um trabalho, Fábio, que desde 2016, na verdade, muito antes da pandemia, nós demos início, que é uma parceria. Eu sou muito militante dessa possibilidade de nós abrirmos o acervo de forma muito democrática e gratuita para a sociedade. E nós temos uma parceria com o Wiki Movimento Brasil. Eu acho que quando eu falo wiki, o que as pessoas mais conhecem é a própria Wikipédia, né? Quer dizer, quando você vai fazer a pesquisa na internet, normalmente os primeiros dados que chegam para você, você quer saber a história do museu. Aquilo, é um verbete da Wikipédia, é a grande enciclopédia com verbetes. E nós iniciamos uma parceria em 2016, que no final de 2016 e que a partir de 2017 ela se intensificou, e agora, como parte da preparação das exposições e desse museu virtualizado que nós vamos poder oferecer ao público, é uma atividade muito contínua que nós estamos tendo de disponibilizar nas plataformas Wiki o nosso acervo. Então, nós já temos, veja bem, cerca de 30 mil itens que estão disponíveis no que nós chamamos Wikiglam Museu Paulista. Né? O Wikiglam, o GLAM quer dizer Galleries, Archives and Museums. Então, é um grupo específico de participantes da Wiki, que são museus, arquivos e bibliotecas, que estão disponibilizando, isso é um movimento mundial, os seus acervos na internet. E essa disponibilização não é apenas dos nossos bancos de dados, quer dizer, nós vamos transferindo coisas que já estão catalogadas no nosso banco de dados. Nós temos um banco de dados que, por hora, ainda é local, mas nós estamos migrando ele para uma base online também. Mas, além disso, nós desenvolvemos uma série de atividades ensinando as pessoas a fazerem verbetes, jogos e páginas interativas que as pessoas podem nos ajudar a fazer identificação de objetos. E esse semestre nós estamos trabalhando a Casa Brasileira. Então, existem atividades que são chamadas as maratonas de edição sobre a Casa Brasileira. E acontece toda sexta-feira, última sexta-feira do mês. Então, essa é uma forma de interação, e assim, a visualização dos nossos acervos, ela assim, se tornou algo da casa dos milhões, né? Porque quando você fala na Wiki, nós temos um alcance para além do Brasil, né? Um alcance que é mundial. A outra iniciativa são esses vídeos que nós comentamos agora. No museu nós sempre tivemos, já era uma tradição, uma série que nós chamamos de Encontro com Acervos, onde nós convidamos pesquisadores de níveis distintos, né, doutorandos, mestrandos, que apresentam, que trabalharam com os acervos do museu, né, fizeram as suas pesquisas, teses, dissertações a partir das coleções, e nós sempre convidávamos para dar uma palestra, né, para o nosso público, presencial. E nós já tínhamos vontade de tornar isso um produto digital, e com a pandemia se tornou uma realidade mais rapidamente. Né? Então, nós, por meio de vídeos, nós fazemos esse bate-papo aqui. É um historiador que se especializou, conhece muito bem aquela área, e ele escolhe um objeto do acervo para falar um pouco sobre esse objeto. Então, isso são formas, são as múltiplas formas que nós temos hoje de difundir o nosso acervo. As próprias redes sociais têm sido um espaço interessante. Nós temos aí sempre, semanalmente, posts, né, que se relacionam aos acervos, as temáticas que o museu vem tratando e as temáticas das exposições. Né? Então, certamente, quando o museu abrir, a nossa intenção é um museu que terá um amplo espaço expositivo, né, um museu todo restaurado, exposições virtuais que não sejam exposições que repitam aquelas que estão lá presenciais, mas outras que estejam em diálogo. Nós estamos começando a trilhar o caminho dos gamers, né? Então, formas mais lúdicas, né, da relação do público com o acervo e com o museu e com as temáticas históricas. Né? Isso é uma meta nossa também, além das redes sociais e dos tradicionais bancos de dados, né, majorados por iniciativas como essa que eu te contei da Wiki. Solange, a gente está chegando aqui ao fim do nosso programa, nosso bate-papo passou rapidinho. Tem alguma rede social, algum endereço específico de site, alguma coisa que você queira passar para os nossos espectadores relacionados ao Museu do Ipiranga?
O nosso site é o museudoipiranga.org, né? Que ali nós temos a nossa programação toda. Eu vou até aqui pegar os dados. E nas páginas do Face e do Instagram, nós somos o Novo Museu do Ipiranga. Você colocou ali Novo Museu do Ipiranga, Museu do Ipiranga, você já encontra as nossas páginas e dali você consegue migrar para os nossos outros lugares, né? E na Wiki, nas páginas da Wiki, é a Wikiglan Museu Paulista, né? Lembrando sempre que Museu Paulista é o nome, digamos, oficial, ele nasceu Museu Paulista, mas é popularmente conhecido como Museu do Ipiranga. Então, Museu do Ipiranga nas redes, e de lá você consegue acessar as nossas outras plataformas, Fábio. Realmente passou muito rápido na nossa conversa. Sinal que a conversa foi agradável, né? O Solange Ferraz de Lima, né? Presidente da Comissão de Extensão e Cultura do Museu do Ipiranga. Muito obrigado por sua participação aqui no Alesp Conecta, com todas essas informações super interessantes sobre o Museu do Ipiranga, o Museu Paulista. Tá bom, muito obrigada. Eu agradeço muito, Fábio, essa oportunidade de divulgar um pouco mais sobre o que somos e o que é sobre o nosso acervo. Muito obrigada. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, toda a nossa programação fica arquivada também no YouTube. Então, se você não teve tempo ali de assistir pela TV, é só entrar no YouTube, digitar Alesp e todos os nossos programas estão lá arquivados para que você assista o programa que achar mais conveniente para você no momento também mais conveniente. Está bem? Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez e até o próximo programa.